Se você tem fé e esse irmão que do teu lado tem fé, vocês alcançam a força para perseverar. Por isso hoje é preciso pedir a Deus que nós tenhamos uma fé como a de Pedro e de Paulo. Que nós estejamos nessa barca de Pedro, na igreja verdadeira. Não entende quem não quer. Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Eu fundarei a minha igreja. Sobre Pedro, eu te dou a chave. O que você ligar na terra será ligado no céu. Se Pedro quis passar o teu poder para outro, que quis passar para outro, que passou para 265, já foram os papas e hoje é o Bento XVI. É sobre esse Papa. E aonde está esse Papa? Está a igreja verdadeira. Porque aonde está Pedro, está a igreja de Cristo. Se a igreja de Cristo não tem Pedro, não tem o Papa, não é a igreja verdadeira. Me disse a palavra de Deus hoje. Por isso a minha fé, e eu tenho orgulho e agradeço muito a Deus por ter me encontrado nessa igreja, por ter me conduzido nessa igreja e por ter me feito sacerdote dessa igreja, porque sei que caminho na verdade e por isso não desisto em nada para dar a minha vida por ela. Por isso hoje você tem que entender que a tua fé é verdadeira e conheça cada vez mais ela. Não existe porque você acha que as casas estão ruindo também, porque as pessoas não têm a fé de verdade. Sai buscando em qualquer canto, tem fé em tudo, tem fé em tudo. Não, a tua fé tem que ser a fé verdadeira. Não constrói os teus, antigamente, né, os prédios estavam caindo porque faziam cimento com areia, né? Os engenheiros faziam cimento com areia, os prédios caíram. Não façam a tua casa construída com esses cimentos, com essa fé que não é a verdadeira, porque ela vai cair um dia. Com a fé verdadeira, essa vai sustentar a tua família. Essa vai sustentar o teu coração. E a fé verdadeira se encontra, meus amados, e se explica, para mim ir terminando, através de um sonho de um santo, outro santo que foi coluna da igreja, que ajudou muito os jovens, chamado Dom Bosco. Ele teve um sonho profético sobre a igreja e sobre a perseguição da igreja. Ele sonhava que no mar imenso, como nós temos aqui no mar do Cabo Frio, uma barca imensa estava navegando, ventando muito e muita ressaca, mas a barca estava ali firme e forte, e naquela barca estava o Papa, porque era a barca de Pedro que navegava sobre o mar. E atrás dessa barca havia outras barcas menores, que atiravam sobre essa barca tentando afundá-la, tentando derrubá-la, tentando derrubar essa barca. De repente, do fundo do mar surgem duas colunas, uma coluna grande, e no topo dessa coluna estava a Virgem Maria. E do lado dessa coluna outra maior ainda, muito maior, e no topo dessa coluna estava a Eucaristia. E a barca de Pedro passava no meio dessas duas colunas, e os pequenos barquinhos que tentavam afundar a barca de Pedro batiam nessas colunas e eram quebradas e afundadas. Quebradas e afundadas. Vocês leram a carta aos Efésios já? A armadura do cristão, espada da palavra de Deus, escudo da fé. A fé é o nosso escudo. Nossa fé na Eucaristia, nossa fé na Virgem Maria, nossa adoração a Jesus é o nosso escudo. Pode perseguir quantos quiserem, mas se você tem fé, devoção à Virgem, se você comunga e adora a Eucaristia, vai tudo por água abaixo a perseguição desses homens e desses que querem destruir a igreja. Vai tudo por água abaixo. Agora, te pergunto em que barca você está presente. Você está dentro da barca de Pedro ou está nas outras barquinhas? Os pescadores geralmente batizam, né? Batizam os barquinhos. Helena, fulana, os barcos têm nome. Qual barco você está, meu amado? No barco de Pedro ou nos barcos que têm o nome de orgulho, inveja, vaidade, traição? É nessa barca que você entrou? É nessa barca que você está? De trair a tua esposa? É nessa barca que você entrou das drogas? É na barca do alcoolismo e do vício que você entrou? Tenha certeza, essa barca vai afundar. E se essa barca afundar, você vai se afogar. E se você se afogar, infelizmente, não há salvação, a morte é para você. A barca de Pedro é uma só, igreja católica, apostólica, romana. Se você está nela, vai soprar vento, vai ter perseguição, vai ter doença, mas se você está nela, você não vai afundar. O teu caminho é certo, a tua salvação é certa.
Que o Senhor Jesus Cristo hoje te faça compreender que a tua fé na Virgem Maria, na igreja, no Papa, tem que ser muito grande. Que para que quando você for embora, quando a tua vida tiver um fim, as pessoas podem dizer, ali naquela casa em Cabo Frio, morou um homem de fé. Eu escutei muito, assim que eu cheguei em Cabo Frio, falar de um homem, seu Evaldo. Por que falam muito dele? Era um homem santo, um homem de fé. É assim que você e eu tem que ser conhecido. Quando você morrer e alguém passar na frente da tua casa, ali morou uma mulher de fé, um homem de Deus. Ali morou um casal que ia na igreja e servia com amor, mesmo com a dificuldade, mesmo na pobreza. Ali morou um jovem que viveu a castidade. Ali viveu um jovem com fé. É assim que você tem que ser conhecido quando você passar dessa vida. Em Cabo Frio tem gente de muita fé quando passarem por aqui os turistas. Em Cabo Frio tem famílias muito boas, muito cheias de fé. Que as pessoas conheçam a tua vida pela tua fé. Que conheçam a igreja de Cabo Frio pela fé dela. E conheçam dizendo, lá tem homens de fé. Lá tem mulheres de fé. Lá também passou um sacerdote de fé. E é isso que eu quero que vocês compreendam. É isso que eu quero que vocês entendam. Essa fé não largue ela por nada. Senão não vai servir de nada o que o padre tentou fazer nesses 7 meses. Não vai servir de nada a voz que o padre perdeu aqui nesses altares. Não vai servir de nada ficar 24 horas pensando só em vocês. Porque eu só fiz isso por uma coisa, para que vocês tenham fé. Vocês acreditem, porque eu acredito que se vocês tiverem fé, eu posso ir embora, pode ir todo mundo embora, pode terminar a igreja, mas você não vai se perder, porque você tem fé. Por isso hoje, peçamos ao Senhor Jesus Cristo uma fé inabalável como a rocha, uma fé que é vivida dentro da barca de Pedro e da sua igreja, essa fé que é levado para minha casa, que também é uma barca de Pedro. Essa fé que é vivida em todos os lugares da minha vida, essa fé eu viverei, esse diploma adquirirei. Porque sofremos tanto, né, para adquirir os diplomas humanos, estudamos tanto. O diploma único que Deus vai nos cobrar no céu é o diploma da fé. Esse ninguém pode perder. Esse ninguém não pode deixar de ter, porque senão não vai estar carimbado a tua entrada no céu. Que o Senhor Jesus nos faça compreender o mistério que hoje celebramos. Que o Senhor nos faça entender o amor que Ele tem por nós e essa fé que graças a esses grandes homens hoje me alcançou e hoje vai me levar para a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.